E isso repercutiu muito, né? E muita gente fala, será que Bolsonaro ficou muito bravo? Bolsonaro fez questão de estar ao lado de Tarcísio nesse final de semana, num momento até triste, né? Foi a morte de um policial militar, que aconteceu, inclusive, durante uma operação no litoral de São Paulo. E aí, Bolsonaro comentou essa recente troca de elogios entre os dois. Foi perguntado rapidamente, não quis entrar muito no assunto, mas falou: o Tarcísio é meu irmão. Foi o que disse o ex-presidente. E acrescentou que Tarcísio é reconhecido até pelos os adversários, que Tarcísio é reconhecido até pelos adversários como um bom gestor e que a atitude dele de participar de um evento com Lula na sexta-feira para a construção do túnel entre Santos e Guarujá é diferente da postura que governantes petistas tiveram quando o próprio Bolsonaro ocupava a presidência da República, foi o que disse Bolsonaro. Bom, Bolsonaro esteve justamente nesse enterro, né, de um policial militar. Ele, durante a própria reunião ali com o cercadinho, ele recebeu ali a ligação do Fábio Van Garten, no qual ele fala de ele ir nesse velório do soldado, e o presidente fala, a rota já começou a operar na Baixada? Operou quantos já? Já operou quantos aí, é o que ele diz no vídeo. Até a gente pode colocar de novo um trechinho, se puder aqui, ele falando sobre essa situação da rota. Depois ele explicou para os apoiadores sobre a morte de um policial da rota com um tiro no olho e falou que na última vez, ele disse, acho que uns 50 foram operados lá. E completou mais adiante, vão operar mais uns 40 lá, com certeza. Vamos ouvir o que ele disse. Na rota, lá no prédio, lá. Onde eu cheguei lá. Eu tô até o comando, mas. A hora que ela fica fora daí, você me avisa que eu boto minha roupa e. Se diz aqui pelo jornal Folha de São Paulo, né, que esteve lá nessa reunião do Bolsonaro com os seus eleitores. E essa Operação Escudo, até para explicar para as pessoas, né, aquela Operação Escudo, que é justamente para localizar, prender envolvidos em mortes de policiais. Alguns especialistas de segurança chamam de uma operação vingança, ela acaba parecendo isso, mas é uma forma da polícia dar uma resposta a crimes cometidos contra policiais. E aí teve esse caso desse policial morto, que foi enterrado nesse final de semana com a presença do Tarcísio e do Bolsonaro. Bom, aí, ô Josias, até para comentar, essa presença do Bolsonaro, ele saiu de Angra para ir para a cidade de Santos para participar desse enterro. Tem alguns objetivos aí essa viagem. Primeiro é dar esse apoio a Tarcísio, a essa operação policial que é considerada violenta por muitos, né, como uma resposta que acaba não trazendo mais segurança para o estado de São Paulo, e ele, de certa maneira, apoia essa operação, Bolsonaro. E, por outro lado, mostrar também a proximidade dele do governador paulista, né, Josias? Tem um aspecto, Fabiola, e o Tarcísio precisa prestar atenção, Tarcísio de Freitas, que na política há dois tipos de atores, o sujeito e o objeto. O sujeito político usa estratégias para atingir os seus objetivos. O objeto político é usado como estratagema para que terceiros alcancem os seus subterfúgios. O Tarcísio de Freitas, oscilando entre o Bolsonaro e o Lula, ele desperta uma dúvida. É sujeito ou objeto? Na sexta-feira, o Tarcísio flertou com o Lula na assinatura de um acordo para a construção do túnel Santos-Guarujá. Horas depois, também em Santos, morreu assassinado o policial militar Samuel Wesley Cosmo, assassinado por bandidos, tiro no rosto, coisa dramática. E no sábado, o Tarcísio dividiu a cena com o Bolsonaro no enterro do PM. Então, o Tarcísio está se consolidando como um político total flex. Para assegurar as verbas federais, o governador se abastece de pragmatismo e flerta com Lula. Para preservar os votos conservadores, o Tarcísio se abastece do primitivismo e associa a sua imagem à linha dura do Bolsonaro num setor tão estratégico como a segurança pública. Como o político não é automóvel, o Tarcísio tem que esclarecer em algum momento
se ele usa o Lula e o Bolsonaro para atingir o propósito de se viabilizar como um político com muito poder, com força para 2026, ou se ele é usado pelo Lula e pelo Bolsonaro. Que o Lula e o Bolsonaro usam o Tarcísio, não tenho dúvida. Resta saber se o Tarcísio é esse político multiuso que os outros utilizam, ou se ele tem a sabedoria de também utilizar os dois personagens que polarizam a política brasileira para extrair dividendos de ambos. Em algum momento, ele precisa esclarecer que jogo ele está jogando, porque, do contrário, fica um político com uma imagem gelatinosa e corre o risco de passar essa impressão de que se deixa usar por dois atores que sabem quais são os seus propósitos. Ninguém duvida dos propósitos do Lula e do Bolsonaro, mas resta saber se o Tarcísio também tem clareza sobre esse jogo. Resta saber se o governador é sujeito ou objeto.